E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Mansão X, um canal exclusivo do universo dos X-Men. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história da HQ número 5 dos X-Men, A Armadilha para um X-Men, de 1964. Então, sem enrolações, vamos para a história. Nossa história começa com os X-Men voltando para a mansão, depois dos eventos ocorridos na edição passada. Ao chegarem na mansão, os X-Men ajudam a colocar o professor em sua cama. Ele está dormindo. Os X-Men estão preocupados pelo fato de o professor estar sem os poderes. Eles se sentem sozinhos, mas ainda assim precisam continuar lutando. Nesse momento, o Fera ouve o barulho de um carro chegando. Ele vai checar e vê que são os pais de Jean. Nesse momento, todos correm para se trocar. Até onde os pais sabem, eles são alunos normais de uma escola particular. Eles não têm ideia que esses alunos são os X-Men. Jean vai até a porta e os recebe. Eles estavam de passagem e decidiram fazer uma visita rápida. Pouco depois, Jean apresenta seus colegas. Eles perguntam do professor Xavier. O anjo fala que ele não está e foi resolver assuntos urgentes. Então Hank faz uma tour com os pais dela pela mansão. Mais tarde, os pais de Jean vão embora satisfeitos com a visita. Mas quando se afastam, não notaram a presença de um homem silencioso que passa em frente à misteriosa escola. Esse homem observa, buscando, sondando o bairro com seus olhos impiedosos. Ele é o mutante conhecido como Mestre Mental, com o poder de criar imagens tão reais que todos acreditam. Ele é comparsa de Magneto. Usando um pequeno comunicador em seu pulso, o Mestre Mental entra em contato com seu líder. Ele fala que sua busca continua negativa, então Magneto fala para ele retornar à base. Pouco depois, numa fazenda abandonada, um avião chega para o levar. Era o Mercúrio. Minutos depois, a nave silenciosa chega a um asteroide em órbita da Terra. Enquanto se aproximam, podemos notar que não se trata de um asteroide comum. Esse é o asteroide M, a base de Magneto. Segundos depois, os dois homens entram na base. Magneto e os outros o recebem. Ele fala que tem assuntos a resolver. Após semanas de busca, não encontraram nenhum sinal dos X-Men. Mas ele tem um novo plano. Mercúrio e Feiticeiro Escarlate não concordam com a ideia de perseguir os X-Men. Magneto se enfurece. Ele fala que eles só estão ali para obedecer às suas ordens. E que enquanto os X-Men existirem, o juramento de proteger a humanidade viverá. Só ele se interpõe entre ele e a conquista da raça humana. Pouco depois, na escola do professor Xavier, os jovens se reúnem para assistir uma corrida na TV. Eles notam que um dos corredores está com uma vantagem acima do normal. E de repente, o corredor começa a saltar numa altura sobre-humana. A multidão se enfurece devido à trapaça. Hank fala que eles não podem deixar o mutante enfrentar essa multidão furiosa. Jean fala que não pode deixar o professor, mas o professor fala que está bem, que só não pode ajudar telepaticamente, e que eles estão sozinhos. Enquanto isso, no estádio, a multidão fica cada vez mais raivosa. Mas quando a multidão está prestes a atacar, o anjo aparece e o salva. Fera tenta atrasar a multidão, junto com o Homem de Gelo. Então, os X-Men correm para a estação de metrô. Eles acham que estão a salvo, mas o pessoal fica horrorizado, assustado com eles. Então Fera começa a achar um mutante familiar. O jeito que ele se comporta lembra outro mutante. Até que ele puxa o seu cabelo e a máscara sai de seu rosto. Era, na verdade, Groxo. Groxo escapa do metrô e vai em direção à estação. Os X-Men vão atrás dele. O Homem de Gelo congela o chão. E Groxo escorrega e começa a rodar até ficar zonzo. Então o anjo o captura. Nesse instante, um enorme relógio no meio da estação é destruído, contorcido por uma poderosa onda magnética. Os destroços vão na direção de Anjo, mas ele consegue desviar. Então surge Magneto.
Com um simples gesto, pesados pedaços de trilho voam pela estação, deixando todos assustados. As barras metálicas voam pelo ar e prendem o anjo, formando instantaneamente uma gaiola de ferro. Fera manda Ciclope segurar Groxo e foi atrás de Anjo. Mas de repente, a feiticeira Escarlate aparece e ataca o Fera. E utilizando seus poderes, o Mestre Mental cerca o Homem de Gelo. Ele começa a golpear todos de uma vez. Mas antes de completar o seu ataque, ele é coberto por uma nuvem densa que parece limitar seus movimentos. Então, a Garota Marvel levita o Mestre Mental. O Mercúrio agarra Ciclope por trás para libertar Groxo, e a Garota Marvel solta o Mestre Mental. Mas Ciclope não desiste e lança a rajada de energia por toda parte. Mercúrio desvia das rajadas e foge. Nesse meio tempo, Magneto e os outros fogem com o anjo. Fera vai atrás deles, mas o Mestre Mental usa sua ilusão, fazendo um rinoceronte aparecer no meio da multidão. Devido ao pânico da multidão, os X-Men não conseguem segui-los. Enquanto isso, do lado de fora, uma nave propelida magneticamente pousa em silêncio no meio da rua. Magneto e a Irmandade entram na nave, depois que a multidão finalmente se dispersa. Fera e os outros vão atrás deles. Mas é tarde demais, eles conseguem fugir. Fera se culpa, pois sequestraram o anjo. Pouco tempo depois, no asteroide M, o Magneto interroga o anjo. Ele quer saber onde fica a base dos X-Men. Mas o anjo não diz nada. Magneto ameaça tirar sua vida, se não falar. A feiticeira Escarlate não concorda com tais ameaças. Magneto a repreende e fala que era capaz de tudo para conquistar o mundo, e que os X-Men estão em seu caminho. Então o anjo é submetido a vários tipos de torturas psicológicas, desde lavagem cerebral até sirene estridente insuportável. Mas o anjo resiste. Enquanto as horas passam, o Magneto fica impressionado com a resistência de Anjo. Enquanto isso, num cais deserto no Rio Leste, os X-Men estão com Groxo. Eles não podem levá-lo à base, então o Groxo começa a agir estranho. Parece hipnotizado. Eles soltam ele para ver onde ele vai. Eles notam que ele tem um comunicador magnético escondido na meia. Ele aciona. E poucos segundos depois surge uma cápsula robótica para buscá-lo. Então todos entram na cápsula e vão até o asteroide. Segundos depois, o Groxo sai da cápsula, indo de encontro ao Mestre Mental. Ele fica surpreso de vê-lo ali, quando de repente o Fera aparece dando um chute, jogando o Groxo em cima do Mestre Mental. Nisso ele lança sua ilusão nas pernas do Fera, o imobilizando. Os outros vão para cima dele, mas ele saca uma arma e começa a atirar. Ciclope a destrói, mas Groxo e o Mestre Mental fogem. Eles chegam até Magneto e falam o ocorrido. Magneto não liga, ele fala que agora é a hora perfeita para destruí-los. Ele coloca um intensificador magnético. Isso amplia seus poderes. Agora, ele pode controlar a base inteira. Ciclope estava procurando o anjo, e de repente, um pedaço de metal sai da parede e vai direto no rosto dele. A Garota Marvel tenta ajudar, mas também fica presa. Fera sabe que é o Magneto, mas ainda assim é surpreendido por rajadas de fogo saindo das paredes. O Homem de Gelo congela a parede e liberta a Garota Marvel. Fera ajuda o Ciclope. Enquanto isso, Magneto os observa e fala que vai prendê-los naquela sala e lançá-los no espaço. A feiticeira Escarlate não aceita tal ato e enfeitiça o painel de controle, dando curto-circuito. Magneto a ameaça. Mercúrio a protege. Eles começam a discutir, mas de repente, uma rajada de força destrói as portas. Ciclope fala para o Mercúrio que ele está lutando do lado errado, para ele abandonar Magneto e se juntar aos X-Men. Mercúrio fala que odeia Magneto, mas que tem uma dívida com ele. Então, ele vai para cima de Ciclope e começa a brigar com ele. Enquanto isso, os outros X-Men tentam desesperadamente libertar o anjo. E percebe, a cada segundo que passa, que o perigo aumenta.
Então, a garota Marvel usa seus poderes para quebrar o vidro. E assim conseguem libertar o anjo. Mas de repente, um tipo de monstro aparece na frente deles. Mas o anjo sabe que é uma ilusão e a atravessa. Logo atrás está o mestre mental e o Groxo, que começam a correr. Magneto ouve tudo e lança sobre eles uma granada de dardos. Os X-Men conseguem se proteger. Magneto ouve um ruído e se espanta. O asteroide está se partindo. Alguém deve ter acionado os explosivos durante a batalha. Magneto e a Irmandade fogem dali. Mas antes ele vai atrás de Ciclope, que ainda estava brigando com Mercúrio. Ele o acerta por trás. E o joga numa sala, para mandá-los para o espaço. Essa sala fica na outra parte do asteroide. Mas os X-Men nunca abandonam um dos seus. O Homem de Gelo cria uma ponte tubular de gelo. Assim o anjo voa e traz de volta o Ciclope. Segundos depois, o satélite sai de órbita com uma poderosa explosão. Porém, antes de vagar sem destino pelo espaço, uma silenciosa cápsula de fuga é lançada na direção da Terra, contendo os 5 X-Men cansados, mas triunfantes. Eles chegam a salvo. A cápsula retorna para o espaço. A garota Marvel fala que o Magneto e a Irmandade sobreviveram, que esse foi só o segundo round. Quando finalmente voltam para a escola, o Ciclope fala que vai passar o relatório do que aconteceu. O Professor X fala que não é preciso, pois estavam com eles o tempo todo, mentalmente. Os X-Men se espantam. O Professor X fala que nunca perdeu seus poderes, que isso tudo foi um teste final para eles, e que eles passaram com mérito. Ele fala que o treinamento acabou. E assim termina a história. Eu peço que vocês já deixem um like para ajudar o canal e se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nenhum dos próximos vídeos e deixem seus comentários. Também a gente se vê no próximo vídeo.